Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. Francisco Sampaio. Agradeço a sua presença e disponibilidade para nos ajudar a esclarecer os contornos deste caso. A participação do seu serviço no processo clínico destas crianças permitirá certamente ajudar a perceber o que é que aconteceu e, portanto, gostaria de começar por fazer aqui algumas questões que entendo úteis para este cabal esclarecimento deste caso e de tudo o que se passou. E a primeira é para circunstanciarmos no tempo quando é que isto aconteceu, portanto, em que momento é que começaram as crianças a ser seguidas no serviço que dirige. Respondo já diretamente. Eu há bocado tinha dito nesta introdução que é assim, o meu serviço surgiu no meu serviço um pedido de observação interna, que é uma coisa que é o habitual, é a forma de acesso normal, portanto, pedido feito pelo Serviço de Neurologia Pediátrica em 7 de julho de 2020. Portanto, pedido por referenciação interna para a observação destas crianças. O pedido foi triado, normalmente como é feito habitualmente, foi atribuído a um médico mais ligado a esta área e foi observado a primeira consulta das duas crianças em 13 de agosto de 2020. E, portanto, foi a partir de 13 de agosto de 2020 que este colega que ficou encarregue de acompanhar estas crianças em sucessivas consultas espaçadas no tempo, consultas, marcações, remarcações, desmarcações, etc., foi acompanhando as crianças até ao seu deixarem de estar a ser seguidas no hospital. E, portanto, posterior ao tratamento com um medicamento Zolgensma? Sim. Muito bem. Durante quanto tempo é que elas foram seguidas no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação? Bom, foram seguidas praticamente ao final. Ou seja, só tiveram alta depois há um pedido, eu depois posso ter que me socorrer aqui alguns dados, porque isto tem muitas datas e muitos detalhes, mas havia uma consulta que foi sucessivamente pedida para ser alterada e no âmbito do meu serviço havia sempre a preocupação de tentar facilitar a vida, obviamente, à família, no sentido de marcar a consulta para o mesmo dia e, portanto, marcavam-se geralmente no mesmo dia as consultas de pediatria neurológica, pediatria pediátrica e também de reabilitação. Há uma consulta, salvo erro, para janeiro de 2023, ou 23, ou 24, salvo erro. E depois que as crianças que faltam, e é pedido uma remarcação novamente, e portanto, e eu vou ter que me socorrer mesmo das datas, são muitas datas. É 23, depois tem 24, 23 não é? Ai, está claro, quando tiver alta. Sim. É 24, sim. Tenho que me socorrer porque são tantas datas, mas entretanto, deixe-me só confirmar aqui, sim, exatamente, houve um contacto da família no sentido de haver mais uma marcação justamente para a altura em que viriam às outras consultas, 13 de maio, e que depois acabaram por faltar e, portanto, quer dizer, fisicamente as crianças não tiveram nessas consultas, mas formalmente foi aí que as coisas depois terminaram. Muito bem. Já agora clarifico-me só uma questão. Elas tiveram alta clínica ou foi uma alta dada por outro motivo qualquer? Não, foi alta por depois desse contacto e da marcação de 13 de maio e tendo tido alta, não estando as crianças em Portugal, tendo tido alta dos serviços de neurologia pediátrica e de pneumologia pediátrica, obviamente não se justificava continuar com o processo aberto e, portanto, tiveram alta. Apesar de, relativamente até a alguns aspectos, nós só quase considerámos a saída das crianças, as crianças faltaram, estou aqui a ler, a 13/5, as crianças não compareceram às consultas e em 2 de julho recebemos depois um e-mail da mãe das crianças a pedir desculpa por não ter comparecido na consulta, a dizer que não tinha marcado por teleconsulta porque seria insatisfatória para o nosso caso, e seria, e que as crianças tinham tido alta da médica da pneumologia e da neurologia e agradecer ao médico o seguimento dado às crianças e afirmar que não tinha previsão de regresso a Portugal. E nessa altura consideramos o processo encerrado. Muito bem. Se calhar é importante procurar clarificar aqui um pouco, face a essa, de certa forma, história clínica conturbada, que tipo de acompanhamento é que foi possível dar pelo seu serviço a estas crianças, uma vez que elas não estavam cá e faltaram? Portanto, era importante esclarecer um pouco
Se isto foi um processo normal, parece-nos que não foi, mas... Não, normal não tem nada. As crianças, portanto, foram vistas a partir do tal primeiro pedido de observação, e a partir daí, aliás, logo nesse primeiro pedido de observação, isto é importante também esclarecer isto, que é o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, como a maior parte dos serviços serviços hospitalares, não tem internamento próprio. Existem 4 grandes centros com internamento próprio no país. Na nossa zona, o centro principal é o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. Existe um protocolo estabelecido entre a ARS Lisboa, ex-ARS Lisboa e Val do Tejo, para que em situações mais pesadas, chamamos assim, de reabilitação, o doente está internado com acidente vascular cerebral, com traumatismo crânioencefálico, etc., possa ser acionado este protocolo no sentido de as pessoas poderem ser acompanhadas no Alcoitão em termos de internamento ou em termos de reabilitação mais intensiva. E quando são casos pesados, faz-se essa referenciação. O meu colega que viu as crianças, portanto, a primeira observação em 13 de agosto de 2020, logo nessa altura referenciou as crianças para o Alcoitão, viriam depois também a ser seguidas lá, e depois foram sendo acompanhadas quando geralmente tinham consultas de reabilitação, de pneumologia e de pediatria, ou inclusivamente quando tiveram internadas no Hospital Santa Maria, que tiveram apoio na área da reabilitação durante o internamento. E depois tiveram aqui uma sucessão de consultas, estou aqui a ver, 4/11/2020, 27 de janeiro de 2021, 5/4/2021, que as crianças seriam sendo avaliadas. Em alguns casos, o tratamento propriamente dito ou era feito no Alcoitão, não chegou a ser feito em termos de tratamentos de reabilitação diretos no meu serviço, ou também, em alguns momentos, foram prescritos os produtos de apoio que foram entendidos como necessários para a recuperação ou para o apoio a estas crianças. Mudando um pouco de âmbito, daquilo também é o seu conhecimento do caso, considera que estavam cumpridos os critérios clínicos para a administração do Zolgensma? Sobre isso não vou me pronunciar, que não é a minha área. Muito bem. E teve conhecimento de ter existido algum tipo de intervenção política, direta ou indireta, para a marcação da primeira consulta? Não. Quando soube deste processo, e que foi, como eu disse, em 2023, a única coisa que vi, como todas as pessoas provavelmente viram depois a posteriori, foi um registro no diário. A entrada das crianças no hospital, como é público, tem um primeiro registro que é conhecido, a dizer qual é a razão porque estão a ser observadas as crianças, e portanto foi aí que constatei essa situação, mas não tenho mais nenhum comentário a fazer. Relativamente à questão da marcação dessa primeira consulta que referiu, quando esteve cá o Dr. Luís Pinheiro, ele, durante a sua audição, considerou irrelevante a origem da sinalização do caso. Acha que, no âmbito da atividade hospitalar, que é frequente que seja desrespeitado o disposto na Portaria 147 de 2017? É uma pergunta difícil. Obviamente que também não quero fazer comentários sobre intervenções de colegas meus. É difícil e é fácil, porque assim, se desrespeitada a portaria, sim. Qualquer médico que não a faça, provavelmente está a ser mau médico. Porque, entretanto, é assim, nós vemos doentes. E, portanto, vemos doentes em diversas circunstâncias. Portanto, um colega, eu muitas vezes posso estar a ver um doente e acabar a ver o familiar do doente, porque ele me pediu para ver o familiar do doente. Ou por outras circunstâncias. Portanto, é assim, o formalismo da portaria pode acabar por transformar a vida das pessoas num inferno. É preciso, obviamente, bom senso. Do que é que estamos a falar? Se é o porteiro do hospital que me pede que veja a mulher porque não está bem, e eu marco, digo para vá, ele vai ter comigo à hora do almoço e ver o que é que se passa, é uma coisa. Agora, perante situações de outra complexidade, de outra dimensão, que envolvem outros meios, obviamente tem que se usar bom senso e pensar 2 vezes, e obviamente não acho normal a forma de entrada destas crianças no processo. Aliás, em quase 40 anos de carreira, nunca tinha visto um registro com a menção que existe neste caso. Para além da questão da administração do medicamento, existe também uma questão relativa à atribuição das cadeiras de rodas. Quando estas crianças chegaram ao seu serviço, tem conhecimento delas já terem cadeiras de rodas? E se essas cadeiras de rodas estavam em condições de utilização por essas crianças e se eram adequadas às mesmas? Não tinha essa informação, penso que não teriam. Esta questão em torno das cadeiras de rodas, eu percebo que a questão das cadeiras de rodas seja uma coisa muito chamativa e muito... Agora, é assim, as cadeiras de rodas têm a ver com
entram numa classificação que são produtos de apoio, que foi aquilo que eu disse há pouco na minha intervenção prévia, que é aquilo que mais nos interessa, porque é aquilo que assenta numa legislação complexa e que transforma a vida dos médicos, pior do que isso, mais importante, dos doentes, às vezes num autêntico inferno, é muito complexa e esperemos que este caso ajude a diversas críticas que ao longo dos anos temos feito, que possam servir como uma espécie de case study para resolver este tipo de situações. Agora é assim, estas crianças, pela natureza da patologia que tinham, precisam de diversos produtos de apoio. E esses produtos de apoio foram prescritos no meu serviço, foram prescritos os primeiros 2 produtos de apoio em 27 de janeiro de 2021, foram entregues relativamente àquilo que é prescrito no meu serviço. Eu sei lhe dizer quando é que foi prescrito, por quem foi prescrito, quando é que foi feito o concurso, quando é que chegou ao serviço, porque é que foi escolhida a empresa X, quando é que foi entregue, a que dia, quase, se for preciso, quase à hora. E, portanto, esses 2 equipamentos que foram prescritos em 27 de janeiro de 2021 foram entregues à família, à mãe, no serviço em um pouco mais tarde, e em 26 de março, espera aí que eu não quero... Não, peço desculpa. E em 20 de fevereiro de 2023 foram prescritas no serviço tais cadeiras de rodas. Entretanto, também para que fique, provavelmente irá-me fazer essa pergunta, é assim, o Serviço de Santa Maria é um hospital, como todos sabem, e a prescrição de produtos de apoio é enquadrada pelas regras da ACSS, Ministério da Saúde. Ou seja, nós fazemos uma prescrição, uma coisa que é PEM, a prescrição eletrónica médica, e é aí que prescrevemos. Acontece que as crianças, simultaneamente, tiveram acompanhamento, como eu disse, no Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde também se faz prescrição de produtos de apoio, só que o Alcoitão, que pertence à Misericórdia, faz no âmbito do Ministério da Segurança Social. E, infelizmente, apesar das nossas múltiplas chamadas de atenção, nós não sabemos o que é prescrito numa dessas plataformas em relação à outra e vice-versa. Bom, parece um bocadinho estranho que crianças com uma patologia tão grave como essas não tivessem já cadeiras de rodas quando chegaram a Portugal. Não, mas... Posso só dizer, não é estranho. É assim, provavelmente teriam. Aliás, as crianças vieram com uma parafernália de coisas. Eu não sei exatamente o quê, porque, como eu lhe disse, nunca vi as crianças, mas sei que quando se deslocavam até ao hospital, havia um séquito e uma parafernália que acompanhava as crianças. Portanto, provavelmente teriam. Mas as crianças crescem e as necessidades que têm são diferentes em diferentes momentos. Okay. Portanto, mesmo durante o período de tempo que foi bastante longo, permaneceram cá, foram tendo necessidades que foram diferentes no princípio, no meio, se calhar no fim, porque as crianças foram crescendo e as necessidades são diferentes e são sempre adaptadas à situação naquele momento, e nas crianças isto é particularmente importante, como calcula. Sim, é compreensível. Uma das outras perguntas que tinha aqui para lhe fazer, de certa forma já respondeu parcialmente, tem a ver com o conhecimento que vamos tendo que o Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão também terá sido feito um pedido lá para a atribuição de cadeiras elétricas para as 2 crianças. Portanto, era perceber se tinha conhecimento dessa realidade, já demonstrou que sim, mas perceber concretamente se tem conhecimento, se elas chegaram a ser atribuídas ou não. Não, tenho conhecimento. Aqui entram questões de detalhe muito aborrecidas, muito minuciosas, mas, como se costuma dizer, é no detalhe que às vezes se esconde o diabo, não é? Entretanto, é assim, muito deste conhecimento foi posterior quando este caso me chamou a atenção, foi em 23. E aí foi tentar perceber o que é que estava a acontecer relativamente, porque, infelizmente, eu não consigo saber no hospital, nem nenhum médico, se aquelas pessoas, aqueles cidadãos, estão a ter produtos de apoio atribuídas no âmbito do Ministério da Educação ou no âmbito do Ministério da Segurança Social. Não conseguimos saber. Isso é uma crítica recorrente que nós fazemos, é um problema importante relativamente a esta área. Curiosamente, agora em dezembro saiu um documento extensíssimo, eu só li transversalmente, são 100 e tal páginas, da Provedoria de Justiça. O sumário executivo tem para aí 15, portanto esse li-o bem, o outro transversalmente, em que chama a atenção exatamente e faz as mesmas críticas, ponto quase por ponto, àquilo que nós referimos habitualmente. Há a possibilidade de haver duplicações sem nós nos apercebermos. E, portanto, no meu serviço, em 2 momentos foram feitas prescrições de produtos de apoio, o último dos quais foi essa cadeira de rodas. O Alcoitão, viemos a perceber depois, quando, entretanto, eu tentei perceber o que estava a acontecer, que houve prescrição em 4 momentos de 9 produtos de apoio.
E um deles foi uma cadeira de rodas. Foi prescrita antes de nós termos prescrito, só que nós não sabíamos que tinha sido prescrito por eles. Porque habitualmente, e essa é a informação que eu tenho, a mãe das crianças referia que faltavam produtos de apoio e, portanto, dizendo isso, havia, obviamente, tentativa de ajudar a situação. Porque, obviamente, se nós soubéssemos que tinham sido prescritos produtos de apoio pelo Centro de Reabilitação de Alcoitão de natureza semelhante, idêntica, não iríamos prescrever e não iríamos fazer essa duplicação de prescrição. Pois fica aqui claro que, ao que parece, a mãe não terá informado o médico que a acompanhava de que teria já sido prescrito. Aliás, permita-me dizer que é assim, da prescrição de produtos de apoio que foram feitas, nomeadamente a questão da cadeira de rodas, as cadeiras de rodas que foram prescritas pelo meu serviço, foram prescritas em 20 de fevereiro de 2023, isso depois tem uma questão processual muito complexa em termos de concurso público, atribuição, etc. E só viriam a ser entregues pela empresa que foi adjudicada estas cadeiras, através de um concurso público, no final do ano de 2023. E foi durante esse período que houve a necessidade, ou que eu senti a necessidade, de perceber o que é que estava a acontecer perante este inusitado deste caso, até porque nesta altura isto já tinha se tornado mediático, e eu próprio via que as crianças tinham, no Brasil, suponho eu que era onde estavam, tinham umas cadeiras de rodas em tudo semelhante, ou com um objetivo semelhante, não são iguais, são idênticas, se quiser, podemos entrar nesse detalhe, àquelas que tinham sido prescritas. Isso levantou-me um problema complexo, é porque, obviamente, que a lei não permite, então, nem sequer fala nisso, como é óbvio, mas não está subjacente à atribuição, apesar desta legislação assentar numa coisa que é um direito universal e gratuito de o apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade temporária, não me parece que faça parte do espírito da lei a atribuição de produtos idênticos em duplicado. Isso levantou-me um problema enorme, que foi, a determinada altura, se por acaso, quando eu não tenho, isso é uma informação que tem a ver com outra instituição, que é com o Alcoitão, o processo de atribuição, de prescrição é completamente diferente, não gostaria de entrar por aí, e, portanto, a informação é uma informação de como foi transmitido. Essas cadeiras prescritas pelo Alcoitão terão sido entregues em abril, ou terão sido levantadas em abril de 2023. Espero não estar aqui a fazer uma confusão de ano. Entretanto, é assim, se nós tivéssemos sabido nessa altura que tinha sido feita essa entrega, ainda estaríamos a tempo de suspender a continuação deste concurso, mas como nada nos foi dito, e como a última interação foi de que aquela era uma necessidade imperiosa, e era, por causa estamos a falar de duas crianças gêmeas, o processo decorreu. Ora, decorrendo o processo, haveria naturalmente o aparecimento de mais duas cadeiras, foi o que aconteceu. Mas isso levantou-me um problema como diretor de serviço, foi, ao perceber isso, o que é que eu vou fazer? Isto é o resto da história, não sei se vai fazer mais perguntas, quer que acabe a história. A última tem exatamente a ver com isso. Se a família das gêmeas deu alguma justificação para não ter procedido ao levantamento das cadeiras, que acaba por ir ao encontro daquilo que estava a dizer. Não, aliás, até depois aconteceu, como este concurso terminava, obrigatoriamente, isto não foi uma coisa isolada, cada prescrição corresponde a um lote, neste concurso houve 90 e não sei quantos lotes, portanto, não sei quantas pessoas, se calhar do igual número de pessoas, e portanto este concurso terminava a entrega no final do ano, e a empresa que ganhou este concurso naturalmente queria entregar, e por isso primeiro houve uma enorme dificuldade no contacto com os números de telefone que nós tínhamos relativamente aos familiares, porque no meu serviço a prescrição de produtos de apoio assenta quer nas regras que estão legalmente estabelecidas, quer alguma prática interna que nós instituímos. E, portanto, as entregas são feitas presencialmente com os doentes, ver se as coisas estão bem, e, portanto, está o médico que prescreveu aquele produto, a empresa que o forneceu e o doente. E assina um auto criado por nós de entrega que, por exemplo, relativamente às primeiras prescrições e às primeiras entregas, que está aqui na minha pasta uma cópia disso, em que existe no dia X, a mãe das crianças assinou, juntamente com o médico que prescreveu e com a empresa que entregou os respectivos equipamentos. Aqui, como nas crianças não faltaram essa consulta,
não foram entregues cadeiras, contrariamente ao que surgiu em muitos meios de comunicação, que havia cadeiras daqui, cadeiras dali, duplicados. As cadeiras que foram precisadas de Santa Maria foram entregues em Santa Maria e não saíram de Santa Maria. Isto obrigou-me a fazer uma coisa, que foi colocar à minha hierarquia o que é que eu poderia fazer, sabendo... As coisas foram feitas de outra forma. Ou seja, eu expliquei que não iria entregar estas cadeiras às crianças, porque sabia que haviam cadeiras equivalentes e não me parecia que isso fosse uma boa gestão de dinheiro público. Só que precisava de respaldo jurídico e não só, relativamente ao que é que eu fazia. Aí até a doutrina dividia-se entre os que achavam que, tendo sido tudo cumprido, se no dia X, 26 ou 27 de dezembro, aparecesse as crianças e a família, teríamos que entregar as cadeiras porque tudo foi cumprido como devia de ser. Eu disse que não entregaria na mesma, mas que me arranjasse uma solução, não iria estar eu a puxar a ponta de umas cadeiras e do outro lado os respectivos familiares. Como não foram, isso ficou resolvido. Mas, suscitando esta questão, houve posteriormente uma deliberação muito importante para nós, do nosso Conselho de Administração, no sentido de não tendo as crianças, as famílias e as crianças estado presente neste dia. Tendo-se reconhecido esta situação, ficar as cadeiras ao guarda do serviço, no sentido de lhes dar o melhor uso em situações em que elas fosse necessário e, portanto, em rigor, contrariamente a muito do que foi comunicado, nunca saíram aquelas cadeiras do Hospital de Santa Maria, nomeadamente do meu serviço. Nunca foram entregues. Foram prescritas, não foram recolhidas, não iam ser entregues e houve depois as decisões da instituição no sentido de regularizar, respaldar esta decisão. E certamente farão falta noutras circunstâncias. Certamente que... Farão falta noutras circunstâncias. Exatamente. Nós ainda fizemos uma coisa que foi aguardar um tempo para perceber o que é que se passava, aquele período de maio, junho, se vinham à segunda consulta ou não, e a partir daí ficaram disponíveis para ser entregues a quem fosse entendido clinicamente. Francisco, muito obrigado pelas suas respostas. Não tenho mais questões a fazer. Obrigado.